Bem, senhores, mais uma vez estamos aqui, de volta à internet. E para deixar para o Brasil e, quiçá, para o mundo, mais essa mensagem. Bom, eu tenho falado sobre o crime organizado e partido político. Tem aí um vídeo na internet. Eu vou dar uma complementação sobre esse vídeo anterior. É o partido político, o crime organizado e a utilização das quadrilhas. Quer dizer, eles usam o uso das quadrilhas em cima dos partidos políticos. Então tá lá, qualquer que seja os partidos, PTB, PMDB, eu não estou aqui acusando nenhum partido, eu estou apenas dando exemplo. Vários partidos políticos que o crime organizado usa para quê? Para colocar uma armadura em cima da verdadeira quadrilha que eles são. Eles são quadrilheiros, não são homens políticos, nem homens públicos. Eles são quadrilheiros que usam a política e os partidos, a sigla, para roubar os cofres públicos e a população dos municípios, dos estados e do país. Então, senhores, vamos lá. Eu vou tentar deixar aqui para a história, talvez alguma coisa que os senhores já sabem, mas eu acho que pelo menos uma pessoa, ou duas ou três que eu estiver passando esse ensinamento, eu já me considero um homem feliz. Bom, vamos começar. Esses partidos se organizam para fazer um prefeito de determinada cidade. Esses partidos se organizam para fazer os vereadores dessa cidade. Então vamos aí pensar. O prefeito significa o executivo. Os vereadores formam o poder legislativo. Então, essas verdadeiras quadrilhas, usando esses partidos políticos, conseguem formar o prefeito da cidade e conseguem também formar os vereadores desta cidade. Qual cidade? Várias por esse Brasil afora. Não estou aqui para falar de nenhuma cidade especial, mas por este Brasil afora, várias cidades funcionam desse jeito. Bom, vamos continuar. Então nós falamos do executivo, que é o prefeito, legislativo, que são os vereadores, Câmara dos Vereadores. Todos homens normalmente corruptos, ligados ao crime organizado, mas que utilizam os partidos políticos para dar fachada de homens do bem, mas não são políticos. São bandidos que querem usar o nome de político. Vamos lá, vamos dar sequência. Executivo, poder legislativo, e o terceiro poder é o judiciário, que de forma direta ou indireta depende da ajuda desse executivo. Muitas vezes as prefeituras ajudam esse judiciário na cidade, como? Fornecendo elementos para ficar à disposição do fórum, ajudando em material e outras coisas mais que o poder judiciário acaba precisando em algumas cidades, do apoio da prefeitura. E muitas vezes esses juízes também vinculados e promotores, vinculados ao Estado, ao executivo do Estado, que é o governador. Então o judiciário também recebe uma influência do prefeito, do executivo, que é o prefeito, e também uma influência do poder do Estado. Então, o comprometimento do prefeito, que algumas vezes, homem pertencente ao crime, os vereadores pertencentes também ao crime, e que se aproximam dos juízes e promotores, né, tentando fazer vínculos,
formando um vínculo. E algumas vezes, quando o judiciário atrapalha o executivo, que é o prefeito, essas pessoas não são, porque o juiz ele não pode ser transferido, mas ele é promovido. O que faz? Não diminui, transfere, promove. Na promoção ele é transferido de uma cidade para outra e assim por diante, muitas vezes até promovido, vai até para o tribunal, mas deixa a cidade. Então, se o promotor, o juiz quiser estar tranquilo, ficar ali numa cidade, ele não é prudente que ele não acabe brigando com esse prefeito, ou com esse poder legislativo, ou com o governador, porque senão dá-se um jeito de tirar essas pessoas da cidade ou do lugar onde estiver atrapalhando esse crime organizado. Bom, executivo, legislativo, judiciário. Agora vamos partir. Poder de polícia, poder administrativo de polícia. Temos a polícia militar e a polícia civil. Temos o delegado, no estado tem o delegado geral, tem o comandante da polícia militar do estado, mas temos aí os batalhões, as companhias que estão vinculadas a essas prefeituras, que estão localizadas nos municípios. Esses homens, eles devem obrigações e conversa com o governador, mas também são pessoas que têm que conviver muito bem com esse prefeito e com esses vereadores, senão fica uma guerra entre eles. Então, também a polícia acaba algumas vezes fazendo vistas grossas. E também não só a polícia militar, mas também a polícia civil. Então, a polícia civil faz vistas grossas, a polícia militar faz vistas grossas, o juiz acaba não enxergando algumas coisas e o crime organizado, que já está comandando a prefeitura, já comanda o legislativo, acaba ficando com certo domínio sobre o poder de polícia também. E é o que acontece? Se esse poder de polícia começa a atacar esse crime organizado, vem lá os vereadores, em nome do bem, defender os criminosos. Polícia mexeu com alguém, ele é incomodado. Os vereadores vão para a tribuna, vão falar que a polícia não está funcionando, que a polícia militar não é boa, que a polícia civil não é boa. Começa uma guerra política e abala a estrutura da polícia militar e abala a estrutura da polícia civil. Então, a coisa fica meia amarrada, né? Fica o pessoal amarra, faz uma amarração do executivo, legislativo, judiciário e o poder de polícia militar e civil acaba também ficando atrelado. Só que, a partir do momento que está atrelado, está fazendo vistas grossas, está deixando o crime organizado funcionar à vontade. Esse crime vai funcionar à vontade, senhores. Não é? Porque quem deveria estar combatendo já não pode. Porque se o polícia militar vai lá e prende, quem não pode prender, é vereador criticando, é prefeito criando problema com o governador contra esse policial militar ou contra esse policial civil. Então, senhores, executivo, legislativo, judiciário, poder de polícia. Vamos agora falar do poder, que é um dos grandes poderes, né? Que é o poder de imprensa. A grande, pequena e média imprensa. Assim como nós temos os grandes grupos aí nacionais de imprensa, nós temos os estaduais e temos os municipais. Então, nessas pequenas cidades, senhores, existem aí 5, 6 jornais, 3 ou 8 ou 9, são todos jornais vinculados a essa mama da prefeitura, a essa mama da corrupção, a essa mama do banditismo. Então o jornal só sobrevive nessa cidade se ele estiver atrelado a esse prefeito, que é normalmente do crime organizado, a essa Câmara.
Então, se o jornal falar qualquer coisa contra um prefeito determinado ou contra alguns vereadores, esse jornal não vai ter verba da prefeitura, não vai ter verba da Câmara, não vai ter verba de parte das empresas do Estado, não vai ter verba das autarquias, das empresas mistas, e senhores, pasmem, não vai receber também anúncio das empresas da cidade, porque normalmente essas empresas das cidades são vinculadas a esses vereadores, a esses prefeitos, aos testas de ferro desses prefeitos, desses políticos. Não é verdade? Então eles não liberam. O que acontece? A empresa jornalística fecha. Por quê? Porque ela não recebe do poder público apoio e também não recebe da iniciativa privada, porque na sua maioria são empresas vinculadas a esse crime organizado. Muitas vezes, senhores, alguns empresários não têm nem consciência disso. Eles não percebem, mas eles estão ajudando o crime organizado. A coisa é tão forte. Algumas pessoas trabalham numa prefeitura ou no governo do estado e não percebem o mal que ela está fazendo à sociedade. Elas lutam por determinado prefeito na campanha política. Eles vão à luta procurando ajudar determinado vereador, mas não tem a consciência que está ajudando é o crime organizado. Ao vereador vinculado ao tráfico, ao vereador vinculado ao jogo, à maquininha, ao vereador vinculado à cocaína, ao crack, aquele que derruba o seu filho, a sua filha, que acaba com o futuro do país, das crianças e dos jovens. São vereadores vinculados a esse pessoal. O pessoal trabalha na prefeitura e não percebe que está ajudando o roubo de carga. Porque tem lá um vereador que ele está apoiando que é vinculado ao roubo de carga. E ele está pedindo voto muitas vezes para ganhar até alguma coisa. Está sendo comprado. Esse povo muitas vezes está sendo utilizado e nem percebe. Porque ele ganhou R$100 ou 50 ou 200 para votar naquele vereador. Mas ele está votando no crime organizado. Não é no vereador tal. É que esse vereador representa o roubo de carga. Então, essa consciência eu gostaria de estar deixando aqui para os senhores. É um ensinamento. Isso eu estou falando a nível municipal. Não é? Então, já falei do executivo, legislativo, poder de polícia, o poder de imprensa e falei também das instituições. Aí esses mesmos homens que formam essa corrupção política, essa corrupção vinculada ao crime organizado, acabam sendo os homens com maior poder financeiro da cidade e acabam formando as instituições. Isso é que me deixa triste. Porque além do município, do poder legislativo, de todo o judiciário, de polícia, jornais, a iniciativa privada, vem agora as instituições. Outras, que representam a sociedade civil. Aí tem lá a senhora de um empresário que de repente é leoa do Lions. E vem um outro senhor representando uma instituição que eu admiro. Eu sou, inclusive, fã, porque eu sei que eles fazem um trabalho bonito. Mas vem aí o Rotary também, sendo usado por esse crime organizado, ajudando, sem perceber, sem consciência, o fortalecimento do crime organizado na política, na cidade, no estado e no país.
Eu agora vou falar só para, assim, um en passant, eu vou falar sobre no Estado. No Estado, as coisas são apenas maiores. Tem lá o governador, que é o executivo, tem os deputados estaduais, que formam o legislativo. Esses homens também acabam se vinculando ao governador, que acaba sendo financiado em sua campanha pelas empreiteiras, que depois vão cobrar desonestidade por parte de licitações, são financiados pelas empresas de merenda, são financiados pelas empresas de cartilhas, como ocorre por este Brasil afora, né? Cartilhas caríssimas, são financiados pelas empresas de remédio, pelas empresas que lidam com a saúde, e acaba sendo vinculado. Só que o governador, nesse momento, também está na mão desse crime organizado. E aí o deputado, que também é financiado por esses grupos financeiros, pelos bancos, pelos grupos financeiros, também já estão corrompidos. Então os deputados estão corrompidos, o governador está corrompido, os prefeitos, e assim por diante. Aquilo tudo que eu disse numa cidade pequena, no município, acontece a nível de estado. Aí a grande empresa também precisa do apoio do governo para sua sustentação. Essas empresas, as grandes empresas que podem ajudar a grande informação, também são empresas que têm que ter um faturamento bom, então são vinculadas a esse governo. Por isso que as empreiteiras fazem muito anúncio, os bancos fazem muito anúncio, e eles estão dando sustentação a essa grande empresa. E aí nós passamos para o país, não é? Assim como teve lá o vereador, o prefeito, o judiciário e tal, aconteceu isso no Estado, e isto ocorre também em um país. Isto não é coisa só do Brasil, porque acontece em vários países, né? Aí vem aquela corrupção que os senhores já assistiram aí, de mensalão, de mensalinho. Então, câmaras pequenas são os mensalinhos. No governo federal é o mensalão. Por quê? Porque essas empresas que corrompem os deputados, corrompem vereador, que corrompem prefeito, que corrompem vereadores, corrompem também o executivo federal. Não estou aqui acusando nenhum presidente de nenhum país. Eu estou falando que normalmente ocorrem essas coisas por este mundo afora. Por este mundo afora. Então, as coisas se repetem. Legislativo federal, o judiciário federal começa a criar vínculos com o executivo federal, e é um emaranhado só. E a coisa se fecha. A coisa se fecha. Entendeu, senhores? A coisa se fecha. E parece que ninguém percebe. Parece que a população não percebe. Parece que o judiciário não percebe. Parece que a polícia não percebe. Parece que os prefeitos, os vereadores honestos, as pessoas não percebem. Então, por favor, estou deixando aqui mais um recado para os senhores. Vamos mudar esse país. Não vamos deixar que a corrupção campeie nos municípios, nos estados e no país. Por favor, eu não sei a quem pedir. Eu não sei se é o nosso presidente da República, eu não sei se é aos desembargadores do Supremo Tribunal, dos tribunais de justiça, eu não sei se eu tenho que pedir ao Senado, à Câmara, mas eu acho que isso aqui, isso que eu estou falando,
uma grande parte da população já sabe, a população não aguenta mais, a população está cansada a população da corrupção no Brasil. É uma vergonha a corrupção, em todos os níveis. Vamos mudar isso. Os senhores aí que eventualmente têm poder e assistirem o meu vídeo, coloquem a mão na consciência. Os senhores estarão fazendo pelos seus filhos, pelos seus netos e pelo futuro do nosso Brasil. Acho que é só isso. Um abraço fraterno do amigo Jair.